Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo. Hoje nós vamos tratar desse prazo de 30 dias para que o segurado possa marcar a perícia do benefício do auxílio-doença. Se você quer saber por que essa portaria foi instituída, o que vai acontecer se você não conseguir fazer o procedimento e quem será atingido com essa novidade com prazo curto para segurados do INSS. Eu sou Guto Silva, esse é o seu canal de notícias. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo e vem com a gente. Todo dia a gente traz um conteúdo importante para vocês. Sempre que dá, a gente traz a live. Essa semana eu acredito que não vai dar para a gente fazer a nossa live por conta das festas de final de ano. Então, para não deixar você sem a informação correta, eu vou estar trazendo para vocês as informações mais importantes da semana, ok? Então ativa aí o sininho, se inscreve no canal. Se tiver dúvida é só deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo, ok? Quem será atingido com essa nova regra? Regra vale para quem pediu o benefício a partir de 1º de fevereiro, não passou por perícia ou teve adiantamentos negados. O INSS abriu o prazo de 30 dias para que os segurados que precisam do auxílio-doença agendem a perícia para ter o benefício. A regra vale para um público específico, em duas situações diferentes. Deve agendar a perícia até janeiro de 2021 quem, a partir de 1º de fevereiro, fez o pedido de auxílio-doença, mas não conseguiu passar pela perícia, ou o segurado que pediu o adiantamento do benefício e teve a solicitação indeferida. Segundo o edital número 5, publicado no dia 16 de dezembro, o segurado tem prazo de 30 dias para fazer o agendamento, ou seja, até dia 16 de janeiro. Com isso, terá direito de receber os valores retroativos à data inicial do seu pedido. De acordo com as instruções de documento, a perícia deve ser marcada de forma remota pelo telefone 135, pela internet ou pelo aplicativo ou site Meu INSS, ok, pessoal? Segundo a advogada Priscila Arraes Reino, do escritório Arraes Centeno Advogados, no dia agendado para a perícia médica, as pessoas devem levar os documentos contemporâneos, ou seja, os mais novos, ao início da incapacidade. E isso significa que é muito importante que o segurado tenha em mãos o atestado da época do início da doença e nesse caso aí vem junto com os outros laudos, se você tiver mais, nesse caso de um laudo, para apresentar ao aumento ou a gravidade da tua situação. De acordo com a especialista, não basta levar apenas os documentos atuais, pois a incapacidade que se pretende provar é a do passado. Como é que você prova que estava incapacitado para o período depois de tantos meses? Questiona ela, apontando a necessidade de levar o número de documentos possíveis, como receitas, exames, laudo, se você ficou internado, o guia da internação, prontuário. O INSS informa no edital que enviará avisos para os requerentes que tenham fornecido esses tipos de dados para o contato. Por isso, é importante manter como o e-mail, o telefone seu atualizado no site do INSS. Se perder o prazo da perícia ou não conseguir o benefício, mesmo após passar pelo exame médico, o segurado poderá, nesse caso, acionar a justiça, ok? Lembrando que as regras mudaram na pandemia. A pandemia do novo coronavírus obrigou o INSS a fechar os postos de atendimento em todo o país. As agências permaneceram fechadas de março a setembro, sem que fossem feitas perícias médicas nesse período. Com isso, começou-se a liberar o auxílio sem perícia, apenas com atestado enviado pela internet por meio do site ou do aplicativo. Nesse caso, o segurado deveria mandar um atestado válido com a assinatura do médico, registro do Conselho Regional de Medicina, o CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Quem seguisse os critérios tinha direito de receber um adiantamento do auxílio-doença no valor de R$ 1.045, que é o valor de um salário mínimo esse ano. Para quem tinha média salarial maior,
A diferença entre os R$ 1.045 e o valor final começou a ser pago em outubro. Quem não recebeu ainda pode recorrer ao Instituto para ter os valores já. Quem não conseguiu a renda pode tentar novamente ao agendar a perícia até meados de janeiro de 2021. Nos demais casos, o advogado terá de procurar, ou melhor, o segurado terá de procurar a Justiça. A advogada Priscila Arraes Reno, do escritório Arraes Centeno Advogados, lembra que, para causas de até 60 salários mínimos, o que dá R$ 62.700 em 2020, a ação é aberta no JEF, Juizado Especial Federal. Nesse caso, o trabalhador não vai precisar de um advogado para ingressar com o processo, mas é importante ter um defensor, caso o INSS recorra e não queira pagar o auxílio-doença. Por quê? Porque o prazo para fazer os procedimentos, no caso de o INSS recorrer, para você é de 10 dias para dar uma resposta, ok? O que fazer nos benefícios por incapacidade? Vamos lá. O segurado fica temporariamente incapacitado para o trabalho, tem o direito de receber o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Nesse caso, com a pandemia do coronavírus e as agências do INSS fechadas, a forma para que você pudesse pedir o que, no caso, é o benefício, é feito, nesse caso, sem a perícia presencial. E isso aconteceu de março até setembro. Em março, o INSS fechou as agências da Previdência por causa da pandemia do Covid-19. As unidades só foram reabertas em setembro e o auxílio-doença passou a ser liberado totalmente pela internet sem a perícia. Mas como ficou agora a situação? O cidadão doente, naquela época, enviava o atestado válido, mais a documentação pelo portal ou o aplicativo do INSS para ter direito a um adiantamento do benefício. Se estivesse tudo certo, mesmo sem a perícia médica, era liberado o valor de um salário mínimo ao trabalhador. E a diferença dessa pessoa só iria vir se ela não pedisse uma prorrogação futura ou se, no caso, o prazo do benefício vencesse. O INSS começou a pagar em outubro a diferença dos valores do auxílio-doença para 487 mil segurados. Data para marcar a perícia. Em edital do dia 14 de dezembro, o INSS determinou que os trabalhadores que ficaram doentes têm até 30 dias para marcar a perícia. Como o edital foi publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de dezembro, o segurado tem até 16 de janeiro de 2021 para agendar a perícia. A regra vale para quem fez o pedido de benefício a partir de 1º de fevereiro de 2020. É preciso agora passar pelo exame médico no posto para poder ter a diferença ou o benefício garantido pelo INSS. Quem deve agendar o exame pericial o quanto antes para não perder os seus pagamentos? Vamos lá. Quem fez o pedido a partir de 1º de fevereiro não passou por perícia. Quem não conseguiu passar por perícia e por isso teve o benefício negado, deve agendar o atendimento. Assim, conseguirá os atrasados desde a data inicial do pedido, se fizer o agendamento no prazo de 30 dias, segundo as regras do INSS e, é claro, se você passar na perícia. Quem não conseguiu a antecipação do auxílio, preste atenção. Segundo o edital do INSS, o cidadão que pediu o adiantamento de um salário mínimo do auxílio-doença e teve a resposta negativa, deve marcar a perícia. Nesse caso, também receberá os valores atrasados conforme a data do envio do atestado médico pelo INSS, se a pessoa conseguir passar pela perícia e tiver o benefício deferido, ou seja, que ele for aceito. Para fechar, o que fazer para manter os seus benefícios? Vamos lá. O agendamento da perícia é feito pela Central 135, pela internet ou pelo aplicativo de celular. O cidadão deve escolher a data, hora, a agência em que vai ser atendido. Em São Paulo, nem todas as agências foram reabertas. Ainda então, uma indicação dos especialistas é escolher um local que seja de fácil acesso ao cidadão e que esteja funcionando. Olha o tamanho da burocracia. O INSS vai fazer o contato
No edital datado do dia 14 de dezembro, o INSS informa que fará contato com os segurados que precisam passar por perícia. Isso ocorre no caso de quem deixou alguma forma de ser encontrado, como telefone, endereço correto e e-mail. Porque se eles querem, no caso, que você resolva a sua situação, ele vai mandar um SMS para o seu celular, ele pode mandar aí um e-mail para você, ou ele pode ligar para o seu número de telefone para poder informar que você precisa passar pela perícia e agendar, ok? Hoje, a forma mais fácil de fazer contato com o cidadão é pelo e-mail ou WhatsApp. Por isso, a dica é atualizar os dados do seu, no caso, seu benefício, no site do INSS ou levar na perícia. É preciso levar toda a documentação básica sobre a doença ou acidente com a data inicial do afastamento. O trabalhador deve ter o atestado, as receitas de medicamentos, os laudos e os exames, e se for o caso. Quem quiser deve levar também um relatório que conste o motivo do afastamento e o quanto tempo ele ficou ou ainda está parado. A fonte da matéria de hoje é o INSS, a advogada Priscila Arraes Reino, do escritório Arraes e Centeno Advogados. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto, não sai daí não, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto.